Eu sei que vocês estão acostumados comigo falando muito aqui, mas eu já falei demais em outros vídeos, em outras lives. Tem gente ainda pensando que é só o torcedor do Fluminense que está insatisfeito. Então é o seguinte, esse vídeo aqui, eu vou fazer o react de um compilado de vídeos que eu separei nas redes sociais sobre o momento do Fluminense, o trabalho do Zubeldia, sobre o Hulk e muito mais. A maioria esmagadora dos que vão aparecer aqui na tela não torcem para o Fluminense, ok? Só para deixar claro, para não falar que, vocês estão exagerando, os influenciadores querem caos, aquela baboseira dos baba-ovo vendido do Mário, ou dos fakes lá deles, da diretoria. Então, assim, eu fiz questão de fazer aqui um compilado de vídeos de jornalistas, de comunicadores, de influencers que não torcem para o Fluminense. Então, vamos ver o que eles estão achando do Fluminense versão 2026? Vamos lá. De insuportável, o que tem sido insuportável pro torcedor do Fluminense, que é assistir aos jogos do Fluminense, né? Ontem, mais um jogo insuportável. Excelente pegada. E um tricolor que, no início do ano, a gente tratava como o time que tinha o melhor desempenho, o melhor futebol do país. Hoje, sem dúvidas, é um dos piores. Uma sequência de jogos muito ruins e ontem passou muito perto de não se complicar ainda mais para esse jogo de volta. Quando eu falo que o Fluminense é o pior futebol do Brasil, ou um dos piores, tem algumas pessoas que acham que eu tô exagerando. Acabou de falar isso aí agora. Já vai para um cenário bem complicado e acho que é chover no molhado tratar, nesse momento, a equipe argentina como favorita para esse confronto, pelo futebol que o Fluminense não tem conseguido apresentar. Com reforços como o Hulk, como o Thiago Silva. É impressionante como o Hulk não consegue jogar, não consegue ter um desempenho. É claro que o entorno também não tem ajudado, porque coletivamente o Fluminense não consegue extrair o melhor de seus jogadores. Ele não é o único jogador que está muito abaixo da média que a gente se acompanhou a ver, mas é impressionante como o Hulk não consegue jogar bem. Ontem saiu mais uma vez vaiado do Maracanã. Pois é, saiu um corte meu falando sobre o Hulk. Daí não, tá exagerando, Dezão, tá exagerando. Vamos lá, mais um corte. Esqueci de dar os créditos, aqui é o primeiro vídeo. Sport TV, tá? Mais um do Sport TV. Dessa vez, Lédio Carmona e Roger Flores. Vamos lá. O Castilho fez 2 gols no Flamengo. Cara, eu não consigo acreditar que o Fluminense contratou o Rodrigo Castilho. Não, pode acreditar sim, por 70 milhões que ele fez 2 no Flamengo. Pode acreditar, então. Porque ontem jogou um centroavante que é melhor do que o Castilho e que o River emprestou de graça por Ivadado, o Salas. Cara, eu não consigo entender, cara. Pode acreditar que contrataram Castilho só porque ele fez 2 gols no Flamengo. Cara, pode acreditar. Mas foi 70 milhões. Mas não foi 70 milhões. Tá aí, então. O Roger cravando. Pode acreditar. Contrataram o Castilho só porque fez 2 gols no Flamengo. O presidente tinha dito que não, né? Mas o que o presidente fala se escreve. O que eu vou colocar aqui na tela agora é um vídeo do único tricolor que vai aparecer aqui pra vocês, fazendo um desabafo contido. Mas é um desabafo. Luizinho, com vocês. O Zubeldia é o cara certo pra fazer o Fluminense chegar às quartas de final da Libertadores. E não, essa não é a minha convicção. Essa é a convicção da diretoria do Fluminense. Eu confesso que aconteceu hoje aqui algo que não acontece muitas vezes, que é eu gravar o vídeo repetidas vezes. Porque assim, eu gravei, falei, porra, acho que tô sendo injusto. Gravei e falei assim, porra, não é esse o jeito de falar. Então eu vou tentar colocar com muita calma aquilo que eu acredito, tá? De verdade. Para começo de conversa, o Fluminense não tem jogado bem, não é de agora. Não tem jogado bem desde abril. O último bom jogo do Fluminense, na minha opinião, foi no dia 1º de abril de 2026. Fluminense 3, Corinthians 1 no Maracanã. De lá para cá, o Fluminense está ladeira abaixo. Alguns jogos razoáveis, alguns jogos ok, maioria dos jogos ruins. E são 24 partidas com 6 vitórias, 2 empates e 6 derrotas desde aquele jogo de lá contra o Corinthians. Sendo que as 6 vitórias foram contra times piores que o Fluminense. Santos, Chapecoense, Operário, São Paulo, Bolívar e Laguaira. Ou seja, o Fluminense não ganhou nenhum jogo de alto perfil desde então. Isso é muito preocupante. São 8 jogos sem vencer com 7 empates e uma derrota que custou a vaga na Copa do Brasil. Então, assim,
As sinalizações todas já foram dadas que o trabalho não vinha bom. Ou não vinha bem, se assim você preferir. Mas beleza. Vamos para a dificuldade de momento. Pô, é difícil mesmo você mandar um cara embora agora, a 6 dias de um jogo decisivo da Libertadores. Porque quem chegar, e se é que chegaria alguém, ele não teria tempo de trabalhar. Tem o jogo sábado contra o Palmeiras, aí tem uma viagem para Mendoza e o jogo contra o Rivadavia, na Argentina. Como é que o cara ia colocar algum tipo de trabalho ali no campo? Difícil, difícil. Então eu entendo essa dificuldade de mandar embora agora. Entendo que também, talvez a diretoria esteja pressionada por não tê-lo mandado embora na pausa para a Copa. Ok, mas aí um erro não justifica o outro, né? Alguém que chegar, que seja o Marcão, vai cometer os mesmos erros que o Zubeldia comete? Assim, só o fato novo já ia animar a torcida, já ia levar a torcida de volta pro estádio no jogo contra o Palmeiras, já ia criar um ambiente novo, entendeu, Luizinho? A questão é essa. Esperar terça-feira para demitir o Zubeldia é acabar com o ano do Fluminense. Na verdade, eles já acabaram, né? O Fluminense está virtualmente eliminado. Com o Zubeldia, principalmente. Pelo menos seria um fator novo. Nem que fosse o Marcão junto com o Fred lá, temporariamente. Que o Fred ficasse técnico tampão nesses 2 jogos aí. Palmeiras e Rivadavia. Depois a gente viu o que ia acontecer. Mas nem isso, nem para criar um fator novo os caras servem. Porque ali, pelo que o Fluminense não vinha jogando, também seria aceitável / natural mandar embora o Zubeldia. E aí eu tenho que ser justo com as minhas opiniões. Eu teria trocado ali, tá? E falei isso em outras oportunidades. Teria trocado na pausa para a Copa do Mundo. A partir do momento que não trocou, eu também deixaria rolar. Falar, cara, beleza, agora é com esse cara que o Fluminense vai até o final. Mas o Fluminense voltou da pausa para a Copa do Mundo, jogando futebol tão ruim, mas ainda pior do que estava jogando antes da pausa para a Copa. E aí, cara, você ficou sem opções. Você tem que tomar uma decisão. Eu acho que o Fluminense pode passar do Rivadavia? Acho. Porque o futebol permite qualquer tipo de situação. Só porque é times futebol. Times ruins vencendo times bons. Times médios vencendo times bons. E times ruins vencendo times médios, como pode ser o caso. Só porque é futebol, né? Porque se não fosse por isso, qual a possibilidade do Fluminense passar? Jogou com o Rivadavia 3 vezes, não ganhou nenhuma. Vai ganhar agora? Vamos lá, vamos para mais um vídeo. Bruno Cantarelli, botafoguense. O único tricolor que vai aparecer aqui é o Luizinho, hein? Vambora. A grande característica dos times do Zubeldia quando dão certo, a grande característica é a intensidade. É um time que, né, você vai ver um time intenso. Não é o meu técnico preferido em termos de estilo de jogo, mas é uma característica de time que o time é intenso e você não vê essa intensidade hoje no Fluminense. Então ele perdeu a principal característica que ele tem como técnico, ele perdeu e parece não conseguir reencontrar. O Fluminense tem, de fato, ele falou, ele tem um elenco, até falar, não, para ser campeão da Libertadores, até porque a chave do Fluminense deveria ser muito fácil. Muita gente compara a chave do Fluminense na Libertadores, é mais fácil que a chave do Vasco na Sul-Americana. Talvez seja mesmo. Talvez seja mesmo. Eu diria que é a Libertadores mais fácil de se chegar a uma semifinal, pelo menos. Não de vencer, mas é a Libertadores mais fácil para o Fluminense chegar pelo menos na semifinal. Ainda pode chegar só pelo que o Luizinho falou. É futebol, tudo pode acontecer agora. Pelo que eles nos apresentaram até agora, chance nenhuma, tá? Pelo menos pelas camisas é mesmo, porque o Vasco pode ter que eliminar River e Boca, né? Depois do Olímpia. Então, assim, Fluminense aqui, ó, ele se passando do Rivadavia, que é um time pequeno da Argentina, que teve certo sucesso. Na minha visão, na Copa, perdeu o principal jogador, que é o Villa, né, que foi para o Boca Juniors. Então, assim, ou seja, já era um time limitado, que você perde a referência técnica, né, fica um time um pouco ainda mais mas tem um Arte, que é o artilheiro da competição. É o artilheiro, mas é aquele... Sabe aquele centroavante... A moda antiga, assim. É finalizador. Brigador dentro da área, não é um centroavante de grandes qualidades, assim. O Fluminense passando. Se trouxer pra cá, daqui a pouco a gente já tá virtuoso. O Fluminense trouxe um, né? Castilho tava ontem, começou o jogo ontem. Não consegue jogar, né? É incrível, assim. O Fluminense passando do Rivadavia, ele enfrenta ou o Platense ou o Coquimbo Bonito e passando, ele tá na semifinal da Libertadores. Como é que pode isso, cara? Como é que pode? Platense ou Coquimbo Unido? Mas aí eu pergunto a você, hoje, esse futebol praticado pelo Fluminense aí é melhor do que Platense ou Coquimbo Unido? Bom,
Esse cara que eu vou colocar aqui na tela agora, vocês já devem conhecer. São dois irmãos que fazem react, rubro-negros doentes, secadores, mas que falam de futebol também quando querem falar com seriedade, com uma inteligência bacana, tá? E olha a opinião dele sobre o Fluminense. Se liga. Vamos lá, falando uma parada meio óbvia aqui, rapaziada, mas o que o Fluminense está se... Aí você deve estar falando assim, pô, vai botar rubro-negro pra falar? Vou botar rubro-negro pra falar. Tô botando um monte aí. Tô botando um monte de rival pra falar. Porque quando é a gente que fala, ainda tem um ou outro que, né, vocês estão exagerando. Também não é pra isso tudo. Não tá tão mal assim. Então eu tô colocando aqui a opinião de rivais, que querem mais que a gente se dane. E eles estão reconhecendo que o que o Fluminense tá praticando hoje é assustador. Vamos lá, vamos ver. Sentindo hoje, eu já senti na pele com o Flamengo, muitos torcedores do Flamengo sabem disso. É aquilo, né? O treinador, quando não tá dando certo, o elenco não abraça mais o treinador, o time começa a jogar perdido em campo, começa a fazer cagalhada em campo, parece que o futebol não sai, não flui. É o que tá acontecendo com o Fluminense hoje. O Zubeldia nitidamente perdeu o elenco não consegue jogar mais com ele, não consegue entender as ideias dele, nem fazer isso funcionar dentro de campo. E fica jogo horroroso pós-jogo horroroso. Fica um looping eterno de jogos horrorosos, onde o Fluminense não consegue criar uma jogada. O Fluminense que tem, Lúcio Acosta, Savarino, tem o Hulk no campo, tem um ótimo lateral que é o Arana, tem o Martinelli, entendeu? Tem jogadores que são bons jogadores. Só que quando o time não se encaixa com o treinador, nada anda, mano. Fica nesse looping infinito de jogadores virarem amebas. Vira peladeiros. Cada jogador vira peladeiro quando acontece isso. E o que tem que se fazer é demitir o treinador. Tá vendo só? Tá vendo só? É o que a gente fala. Cada jogo do Fluminense as coisas só pioram. Pioram. E o que você pode fazer pra melhorar? Talvez a única coisa a se fazer, demitir o treinador. Mas não sei se você sabe, não sei se você tá ligado. O presidente do Fluminense hoje, a diretoria, o presidente, garantiu a permanência do Zubeldia. Eu não sei se você tá sabendo. Talvez você tenha passado o dia aí trabalhando, não quis saber de Fluminense hoje e clicou nesse vídeo aqui para saber as atualizações. Sim, a permanência do Zubeldia foi garantida no cargo, pelo menos até o próximo jogo. Ou seja, ganhou, fica, perdeu, sai, empatar, eles pensam. É isso. Essa é a convicção, essa é a seriedade que está sendo levado o trabalho do Fluminense hoje. Ganhou, fica, perdeu, sai, empatou, pensa. Reunião extraordinária na madrugada. Aí pensam e ele fica. E vai ficando. E o ano vai sendo destruído. Vamos ver mais um influenciador aí falar de Fluminense. Um time sem alma. Acho que isso define exatamente o que é o Fluminense do Zubeldia. Fluminense e Rivadavia foi mais um jogo totalmente sem alma do Fluminense. Um time sem alma, é o que a gente reclama. Pode ser bom, pode ser ruim. Só não pode fazer corpo mole, só não pode andar em campo. Tá aí, ó, time sem alma. Um time sem personalidade, sem sinergia com sua torcida, uma torcida que em pleno jogo de Libertadores, decisivo, não lotou o Maracanã. Um time que tem... Foi até muito, 30 mil. Foi até muito. Já falei aqui. Quem foi lá é completamente maluco. E eu me incluo nisso. No intervalo eu já me questionei. O que eu tô fazendo aqui, cara? E eu falei que não ia, né? Investimento alto, um time que paga milhões para jogadores já em final de carreira. Não consegue ter o mínimo de autenticidade. Consegue ser minimamente diferente. O Fluminense tinha a obrigação de jogar muito mais do que joga. Mas o Fluminense muitas vezes acaba parando no marasmo. O Fluminense do Zubeldia é um time comum. Um time de decisões questionáveis, que muitas vezes só se sustenta em bons resultados porque tem bons jogadores. O Fluminense é muito menos do que pode ser. Sinceramente, a classificação do Fluminense na Libertadores está muito em risco, porque o rival... Muito em risco? Eu diria que a classificação do Fluminense, eu acho que só um milagre. A realidade é essa. Minha opinião, o Fluminense só se classifica para as quartas de final da Libertadores se for por uma coisa além do normal. Se for por uma coisa extraordinária. Se for por uma coisa fora das quatro linhas. Porque se depender de dentro dela, com a manutenção do Zubeldia hoje, a diretoria já tá mandando um recado pra torcida, tá? Queria saber qual a tua opinião, deixa aí nos comentários. Se você puder deixar um like, deixa o like, se inscreva no canal e a gente se encontra em breve. Valeu? Fique com Deus, forte abraço. Até
Até a próxima.